Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Henrique. Bem, primeiro eu queria dizer que eu tive desaparecido aí por algum tempo, porque na verdade eu ainda estou envolvido em dois projetos que estão ocupando praticamente todo o tempo livre que eu tenho. Por isso eu não pude fazer nenhuma postagem esse mês. Mas hoje eu resolvi dar uma parada para fazer um rápido comentário sobre esse último número da revista Aperture, que eu recebi também há coisa de um mês. E eu não sei se ainda é o último número, porque eu vi um novo número anunciado agora, que é o número sobre São Paulo, que parece também que vai ser um número bem interessante. Para quem não sabe, a Aperture é uma das grandes instituições de fotografia do mundo. Ela é responsável pela publicação da revista Aperture e ela foi fundada nos anos 50 por fotógrafos, mas também por escritores, jornalistas, críticos de fotografia, gente da universidade interessada em fotografia. E essa herança está presente um pouco nas características que ela tem. A Aperture, para mim, se caracteriza como uma revista que sempre traz uma discussão avançada, de caráter teórico ou exploratória, e é uma revista com uma característica muito reflexiva. Eu acho que ela é mais uma revista para pensar fotografia que para ver fotografia. Eu ainda não consegui ler tudo, mas eu acho que numa revista nem sempre a gente lê tudo mesmo, né? E tem coisas que eu estou guardando para mais tarde, tem coisas que eu sei mais ou menos do que se trata e eu não achei urgente ler agora. Mas do que eu li, eu achei algumas coisas bem interessantes e eu queria fazer um comentário rápido aqui. Primeiro eu queria falar rapidamente sobre esse termo expanded. Esse termo expanded e similares, como expandido ou ampliado em português, eles estão se tornando de uso bastante comum na fotografia. Nos Estados Unidos é muito comum e no Brasil também tem gente usando esse termo. Eu não sei exatamente quando ele começou a ser usado na fotografia, mas o que eu sei é que esse é um vocabulário que nasce na teoria da arte, né? O primeiro uso desse termo, de que eu tenho notícia, é no famoso artigo da Rosalind Krauss, chamado Sculpture in the Expanded Field, um texto de 1978, um texto bem famoso. E nesse texto ela teorizava acerca das transformações da noção de escultura na arte contemporânea. O Expanded Field que ela fala aí é o campo da arte contemporânea. E ele se ampliava à medida que a escultura e a pintura perdiam o papel central no campo da arte e incorporavam outras práticas como as performances, a videoarte, as instalações e outras coisas. Mas em 2005 apareceu um texto de um teórico da arte e da fotografia chamado George Baker, alguém ligado a Rosalind Krauss, e aplicou esse mesmo vocabulário para falar sobre fotografia. Só que da fotografia de gente como Jeff Wall, Cindy Sherman. Mas ao invés de falar da fotografia no campo expandido da arte, ele falava de artistas que ingressavam no campo da fotografia. Quer dizer, aí era o campo da fotografia que se expandia, e não a fotografia que entrava nesse campo da arte ampliada. Então, para mim, são usos bastante diferentes desse mesmo vocabulário. E agora esse termo está sendo aplicado à fotografia documental em particular. Eu não acho ruim, muito pelo contrário, mas eu acho que às vezes esses termos são usados muito desvinculados da história que fez com que eles surgissem. E isso pode levar a um uso meio alienado do termo. Quer dizer, a gente começa a repetir a palavra porque a gente ouviu em algum lugar, ou porque a gente achou interessante, mas na verdade a gente não sabe da história do conceito, das discussões que estão em torno desse conceito, dessa palavra. E para quem tem uma preocupação com a teoria e com a história desse campo, eu acho que é interessante conhecer o que está em torno desse vocabulário, né? Quais são as discussões que estão em torno desse vocabulário, desses vocabulários que começam a definir muito um campo, né? Uma coisa que é preciso saber sobre esse número da revista Aperture é que ela é uma ação que faz parte de um conjunto de ações, de seminários, workshops, palestras organizadas pela Fundação Magnum e que tem como objetivo entender e discutir o que está acontecendo no campo da fotografia documental de longa duração, desses projetos que levam anos, que levam décadas às vezes para serem feitos, e de projetos que têm um enraizamento em problemas sociais do presente. A ideia então é discutir esses temas, tendo como contexto a mudança no cenário do financiamento da fotografia e das possibilidades abertas pelas novas mídias, pelas novas formas de captura da imagem, pela internet. Então a questão que se coloca aqui é o que significa produzir fotografia documental no contexto dessas novas tecnologias de captura, celular, tablets e outros, de disseminação da produção, quer dizer, num cenário em que todo mundo produz imagens, e de novas plataformas de difusão, quer dizer, novas formas de fazer o trabalho circular, sobretudo na internet. Então, quais são as qualificações requeridas
para se fazer trabalhos relevantes nesse novo cenário. Como engajar as comunidades que são as fontes das histórias. Quais são os padrões de trabalho e de edição, como se filtram as informações à medida que o papel do editor, editor de fotografia, que existia nos jornais e nas revistas, já não é mais central. Então são mais ou menos essas questões que esse número da Aperture está discutindo. Bem, então vamos dar uma olhada aqui rapidamente na revista. A Aperture passou por uma reformulação há cerca de 2 anos ou algo por aí, e ela modificou tanto o formato quanto a estrutura interna. Então ela é dividida basicamente nessas duas partes, Words and Pictures. Words, onde estão os artigos, as entrevistas, e Pictures, onde estão os trabalhos de fotografia. E tem essa parte front, que são mais ou menos as colunas fixas da revista. Uma coisa interessante é que a revista é impressa na Turquia, talvez por uma questão de custo, não sei. Aqui está o editorial, que explica um pouco o projeto desse número. Esse projeto está dentro desse projeto maior da Fundação Magnum, que se chama Photography Expanded, que é conduzido pela Susan Meiselas, que é também a editora convidada desse número. E aí há um rápido sumário aqui sobre os outros artigos e os trabalhos de fotografia publicados. Aqui uma dessas colunas fixas, né, sobre fotografia, tecnologia e o mundo. Quer dizer, muita coisa, mas tem umas notas aqui interessantes. Tem essa nota aqui sobre a recuperação do trabalho do Lewis Hine. Várias instituições estão recuperando tanto os prints originais quanto os negativos, então é possível que daqui a algum tempo haja aí publicações e exposições sobre o trabalho do Lewis Hine. Tem uma nota interessante aqui sobre data centers, que são esses espaços, né, que estocam a informação que circula na internet. Então uma reflexão interessante aqui sobre esse tipo de espaço, sobre esse tipo de edifício. E sobretudo numa cidade, em particular nos Estados Unidos, na Virgínia, onde há uma concentração muito grande de data centers, né? Tem uma outra nota aqui sobre drones, que é um equipamento que tem sido utilizado por fotógrafos, cineastas, enfim, tem um uso hoje bastante disseminado de drones. Essa é uma coluna sobre literatura e, na verdade, tem comentários sobre vários livros aqui, nenhum de fotografia, o que é interessante, quer dizer, uma revista que fala sobre coisas além de fotografia. Aqui um artigo sobre um crítico de fotografia do início do século, de Nova York, que parece que vai ter a obra republicada. Aqui, publicidade. Essa é uma coluna que visita, né, estúdios de fotógrafos. Então essa é uma visita ao estúdio dessa fotógrafa chamada Barbara Casten, em Chicago. E aqui começa a seção Words, onde estão as entrevistas, os artigos, que são fotografias de um projeto chamado Everyday Africa, que alguém menciona mais à frente, talvez eu comente ele também aqui. O primeiro texto aqui é, na verdade, uma entrevista com a Susan Meiselas, a editora desse número. A Susan Meiselas, para quem não conhece, é uma fotógrafa da Magnum. Ela ficou bastante conhecida nos anos 70 e 80, com a cobertura da Guerra Civil na Nicarágua. E ela é dessas fotógrafas que fazem trabalhos de longa duração, de grande enraizamento nas comunidades que ela fotografa. E aí você entende também um pouco o escopo desse projeto, que tem muito a ver com o modo como a Susan Meiselas trabalha. Então ela tem esse trabalho sobre a Nicarágua, que começou em 1978, mas até hoje ela não concluiu. Quer dizer, é um trabalho que tem várias camadas. Ela fotografou a Guerra Civil, ela fotografou o pós-conflito, ela fotografou a reconstrução da sociedade, e as fotografias dela hoje servem como ferramentas de reflexão sobre a própria guerra. Então as fotografias dela hoje fazem parte da própria história das comunidades que ela fotografou. Então ela desenvolve bastante projetos educacionais, exposições, com essa preocupação com a preservação da memória, com a reflexão. E ela tem outro projeto também grande, nesse mesmo estilo, no Kurdistão, sobre o massacre dos curdos. Então ela chegou e fotografou ainda os corpos no chão, depois ela fotografou a reconstrução da sociedade. Então ela voltou várias vezes com diversos projetos de preservação da memória. Então ela faz esse tipo de fotografia, de longa duração, de profundidade e de grande impacto nas comunidades.
E aqui ela explica um pouco a natureza do projeto, quer dizer, pensar em formas inovadoras de contar histórias, de fazer trabalhos em profundidade, de impacto social, levando em consideração essas novas oportunidades proporcionadas pelas novas tecnologias. E para ela isso passa tanto por repensar o papel do fotógrafo como alguém além daquele que apenas faz as imagens. E isso faz sentido, porque no mundo em que todo mundo é capaz de fazer imagens, o fotógrafo precisa agregar outras qualidades ao seu trabalho. E para ela, essas novas qualidades estão relacionadas com as novas tecnologias. E para ela, aproveitar essas novas tecnologias passa por integrar outras especialidades ao trabalho do fotógrafo. Então, nas atividades que ela desenvolve nesse outro projeto, Photography Expanded, os fotógrafos são incentivados a travar diálogo e a colaborar com web designers, especialistas em mídias sociais e outros tipos de especialistas que colaboram para a transformação dos trabalhos em obras que possam circular em diversas plataformas. Então, para ela, essa é uma questão central hoje. E o fotógrafo hoje não pode ser apenas aquela pessoa que faz imagens. Para ela, o fotógrafo deve ser a pessoa que cria novas formas de se relacionar com a imagem, novas formas de dar significado às imagens. Então, para ela, essa é a questão. E o segundo artigo é escrito pelo Stephen Myers, que ficou conhecido pela reforma que ele fez na Agência Seven. A Agência Seven é uma agência clássica de fotógrafos que vinham aí dos anos 70, dos anos 80, com um estilo Magnum, um estilo muito clássico. E o que ele fez foi colocar esse pessoal em contato com as novas mídias sociais, com a internet, com as redes sociais. Ele incentivou, por exemplo, a produção de material multimídia, material em vídeo, que pudesse ser exibido em várias plataformas. Ele incentivou o uso do iPhone. Eu acho que ainda hoje há uma exposição itinerante da Seven, em conjunto com a Ipstamatic, com imagens feitas no Afeganistão e no Iraque, que é muito interessante. Ele renovou a forma como a Seven se relacionava com a mídia. Enfim, desde o princípio, o Myers tinha essa preocupação de fazer com que o pessoal da Seven reagisse a esse novo ambiente. Ao invés de ficar no lamento, a ideia era repensar o papel da agência nesse novo contexto. Quer dizer, reposicionar a agência Seven no contexto dessas novas tecnologias do mundo digital. E nesse artigo ele comenta coisas desse gênero. E o recado dele, em resumo, é muito parecido com o da Meiselas. Para o Myers, o fotógrafo precisa repensar o seu papel. Para ele, o fotógrafo precisa se pensar hoje mais como um editor, no sentido de alguém que organiza uma narrativa, que simplesmente como um produtor de imagens. Para ele, o fotógrafo precisa inovar nas formas de criar narrativas e ampliar a sua atuação. Quer dizer, a relevância do fotógrafo para ele, nesse novo ambiente, está intrinsecamente ligado com essa capacidade que ele tem de ampliar as suas capacitações. E aí é que ele dá o exemplo desse projeto chamado Everyday Africa. Quer dizer, esse é um exemplo de um projeto de natureza fotográfica, conduzido por fotógrafos, mas que tem como base fotografias que circulam nas redes sociais. Qual é a questão com esse projeto Everyday Africa? Ele foi um projeto pensado por fotógrafos que estavam descontentes com o tipo de imagem que circula no Ocidente sobre a África. Quer dizer, a mídia se interessa basicamente por imagens de guerra e fome, catástrofes. Então, entre a fome e a guerra, existe todo um universo, o mundo cotidiano das pessoas, e esse era o objetivo desse projeto, criar uma plataforma para a exibição dessas imagens sobre o cotidiano da África. E nesse projeto, o fotógrafo tem um papel de organizador, ele está dando sentido a essa profusão de imagens que existe e está fazendo com que esse trabalho tenha um enraizamento na sociedade que dificilmente um trabalho feito individualmente pode ter. É um trabalho que circularia em revistas restritas, de pouco alcance. Então, por mais, o futuro do fotojornalista, do fotógrafo documental, gira em torno dessas questões. Quer dizer, a transformação das suas habilidades, é se pensar mais como um editor que como um produtor de imagens, simplesmente. Então, esse é mais ou menos o tom desse artigo. Esse outro artigo, que se chama Creating Participation, não sei exatamente como traduzir, mas esse artigo fala sobre esse desafio da filtragem das imagens, da informação,
numa era em que a produção é tão disseminada, em que tem tanta gente produzindo e tanto ao mesmo tempo. Então, nesse momento em que o papel tradicional do editor de fotografia, da revista, do jornal, deixou de ser central para o mundo da fotografia, então quais são os desafios aí para que as imagens mais relevantes circulem, as informações mais qualificadas circulem, como lidar com problemas éticos de retratar conflitos, guerra, violência. Então esse artigo gira mais ou menos em torno dessas questões. Um artigo bem interessante, na verdade. Esse é um artigo do Fred Hitchens, que na verdade eu não li. Eu tenho alguns livros dele, então eu sei mais ou menos quais são as questões que ele aborda aqui. Mas eu vou ler um pouco mais tarde, com mais calma. Esse é um artigo sobre visualização de imagens, visualização de informação, na verdade, como você pode aproveitar essa quantidade enorme de imagens que estão circulando na internet para extrair delas informações relevantes, para filtrar, para transformá-las em outro produto, em um produto que tenha outras utilidades. Então, esse tema da visualização, nesse momento de produção tão massiva de informação de todo tipo, eu acho que é um dos temas centrais hoje. E eu acho que esse é um tema que a gente deveria estar discutindo mais, na verdade. Como visualizar, como dar significado a essa quantidade gigantesca de dados que a gente tem disponível hoje. Essa é uma entrevista da Ariella Azoulay, que para mim, é uma das teóricas mais sofisticadas da fotografia hoje, nessa relação entre fotografia e política. Eu tenho 2 livros dela, bastante interessantes. E como eu sei mais ou menos quais são as questões que ela trata, eu também deixei esse artigo para ler um pouco mais tarde. Esse é um dos textos centrais desse número. É uma espécie de troca de mensagens, de e-mails ou algo parecido entre uma pessoa que está nessa interface entre teoria política e fotografia, chamada Thomas Keenan, e uma artista plástica alemã chamada Rita Steil. E o texto todo é uma tentativa de complexificar essa noção de documento. Na primeira mensagem aqui do Thomas Keenan, ele chama atenção para a origem da palavra. A palavra vem do latim docere, que quer dizer ensinar, instruir. Mas a palavra documento também foi usada, ao menos no inglês, que é a referência deles, no sentido de alerta, de aviso. Isso para lembrar que o documento nunca fecha uma questão. Enfim, o documento nunca é algo definitivo, nunca é a prova final de nada. Eu acho que essa tentativa de complexificar a noção de documento está ligada a uma compreensão tanto simplória que tanto os mais críticos quanto os mais entusiastas do documental têm. Quer dizer, de um lado, tem gente que despreza o documental por achar que é uma linguagem muito pouco elaborada, muito direta, por querer dar conta da realidade, na verdade não dá conta. E a gente que adora o documental justamente por causa disso, porque acha que é a própria realidade, porque acha que o documental não ficcionaliza, né? Então, eu acho que tem 2 lados opostos que acreditam demais numa suposta objetividade da fotografia, do documental. E ambos confundem a representação, a codificação de uma realidade com o próprio real. E o que eles lembram aqui é que o documento nunca é esse elemento final que fecha um diagnóstico, uma sentença sobre o mundo ou sobre uma situação qualquer. O interessante aqui é que tem uma imagem do coletivo Ninja durante as manifestações da Copa das Confederações em Belo Horizonte. E o artigo vai mais ou menos nessa direção. E tem uma frase no final que eu acho interessante, que tem a ver um pouco com essa ideia de que a gente vive num mundo em que há excesso de imagens, que tem muita gente produzindo, e que isso seria algo danoso para a fotografia e etc. E aí tem uma frase que eu acho interessante que é dita por esse Thomas Keenan, né? Quer dizer, ele diz: há sempre palavras demais, e muitas imagens e muitos sons para sermos capazes de entender claramente o que está acontecendo. O que quer dizer que as coisas estão sempre se perdendo, sendo negligenciadas, sendo esquecidas. Se não houvesse esta combinação de muito e de não suficiente, se de alguma forma houvesse apenas o suficiente, apenas a quantidade certa, e nós pudéssemos dar sentido a tudo, não teríamos nenhuma necessidade de política, de conflito, de interpretação, de disputa, de documentos. Ou seja, o excesso sempre existe e é esse excesso que provoca
essa incompletude que ativa a nossa percepção, nosso desejo, nosso discurso, enfim, dessas atividades que são propriamente humanas. E se as coisas existissem na medida certa e justa, a gente não teria nenhum motivo basicamente para fazer nada. O mundo estaria completo. Isso também quer dizer que os documentos, né, nunca são definitivos, eles nunca fecham sentido. O documento é um elemento a mais do debate. Ele é importante, talvez imprescindível, mas ele nunca é o definitivo, ele nunca é a prova final, ele não é a própria realidade. Então eu acho que tem aí esse diálogo que eu acho interessante para quem se interessa sobre esse tema. Eu acho que é uma discussão mais poética, mais livre, mas bastante interessante. E aqui começa a seção Pictures, que é onde estão os trabalhos fotográficos publicados. Esse primeiro trabalho é bastante interessante, é feito por um fotógrafo da Magnum, e o que ele faz é selecionar determinados hashtags no Instagram e utilizar esses serviços de publicação por demanda para produzir livros baseados nessas hashtags. Então, é algo bem interessante. Serviços como o Blob, onde você se conecta na sua conta no Instagram e transfere automaticamente as fotografias que você selecionar para esse livro, que é também feito meio que automaticamente. Ali tem uma editoração automática. E é bastante interessante aqui, os temas que ele seleciona. Ele é um cara da Europa Oriental, então são temas que ele seleciona aqui ligados a esse mundo, que são bastante interessantes. E o resultado são esses livros, que são as obras desse trabalho. Então tem aqui uma hashtag que ele seleciona, que é Auschwitz. E aí tem cada coisa absurda sobre essa hashtag que é impressionante. Enfim, esse é um trabalho. Esse é um outro trabalho sobre uma cidade, um trabalho mais tradicional, sobre uma cidade na China em que há a maior concentração de africanos. É um trabalho curioso, interessante. Esse é um trabalho mais no estilo da Susan Meiselas, quer dizer, um trabalho de longuíssima duração. Esse fotógrafo chamado Wendy Ewald, ele entrou em contato com uma comunidade nu, uma comunidade nativa do Canadá, e desenvolveu um projeto lá nos anos 60, em 1969 mais particularmente, um projeto fotográfico. Ele distribuiu câmeras fotográficas, polaroids, e aí anos depois ele foi convidado a voltar para essa mesma comunidade para mostrar essas fotografias e para desenvolver um outro projeto. E aí ele desenvolveu esse projeto que é um pouco uma recuperação da memória para essas pessoas dessa comunidade. Quer dizer, quando ele chegou lá, essa comunidade havia sido recentemente assentada, era uma tribo nômade. Então, foi um momento muito particular de transformação dessa comunidade. E ele volta lá anos depois, décadas depois, quando boa parte da memória dessa comunidade, da memória desse momento em que a tribo era nômade, já tinha se perdido, né? Então ele volta agora e faz meio que esse contato entre gerações diferentes através da fotografia. É um trabalho complexo, enfim, incrível, de longuíssima duração, enfim, e bastante interessante. E esse outro projeto também, um projeto financiado pela Fundação Magnum, com uma bolsa da Magnum. E o que essa fotógrafa fez foi tentar recuperar a história de uma comunidade, isso em plena crise financeira dos Estados Unidos, em 2011, uma comunidade de Chicago, através da fotografia. Ela se mudou para essa comunidade e começou a recuperar histórias do passado. E aí ela fez um site onde ela recuperava fotografias, depoimentos, e ela foi alimentando esse site, meio que um mapa, com essas histórias, com essa memória, e também tentando reativar
nessa comunidade a perspectiva da mudança. Quer dizer, eles eram de uma maneira, hoje eles são de outra, e amanhã eles serão uma outra comunidade. Então esse é um trabalho que tem um objetivo de impactar a comunidade. Trabalho também bastante interessante e muito complicado de ser realizado. Esse trabalho também utiliza essas novas plataformas, né, de exibição. É um projeto feito para o Instagram, chama Dronestagram. Esses fotógrafos se apropriam de imagens de uma base de dados que tem imagens feitas por drones, então eles fazem um screenshot da imagem e publicam no Instagram. É uma perspectiva crítica para você saber também do volume de operações dos drones, quer dizer, drones voando praticamente todo dia, fazendo algum ataque em algum lugar do mundo. Então esse é um projeto também crítico e que utiliza essas novas ferramentas, um trabalho feito por fotógrafos de natureza fotográfica, mas no qual os fotógrafos não são exatamente os produtores da imagem. Eles se aproveitam de um repertório de imagens que já existe. Esse trabalho também é bastante complicado, é um trabalho sobre o tráfico de armas no leste europeu, onde ela mistura e-mails, cartas que fazem parte dessas negociações de venda e compra de armas, com imagens da elite política de alguns desses países que participam dessas operações. E o último trabalho é o Base Track, que eu vi agora na internet, que saiu do ar. Acho que está tendo uma reformulação dele. Mas foi um desses grandes projetos pioneiros dessa utilização de imagens feitas em Instagram, direcionadas para a internet. E esse trabalho foi feito da seguinte forma: um conjunto de fotógrafos que estava trabalhando no Afeganistão e no Iraque, ou só no Afeganistão? Acho que só no Afeganistão. Então eles se coordenaram para produzir imagens dos soldados e construir uma espécie de rede social, no qual tantas pessoas nos Estados Unidos poderiam ter uma ideia melhor do que significa uma guerra, como servia também para colocar em contato os soldados com as suas famílias. Então é um projeto que fez bastante sucesso. Eu acho que esse trabalho foi publicado na Zoom antes. Não sei exatamente em que ano, mas ele foi publicado na Zoom. Acho que até essa fotografia foi a capa. Então é isso. Esse era o comentário que eu queria fazer a essa revista. Para quem tem interesse em fotografia documental e nessa articulação com as mídias sociais, com a internet, eu acho que é um número imprescindível. Tem muita coisa interessante aqui, umas discussões de muito alto nível, que é difícil encontrar concentrada numa só publicação em outro lugar. Só uma dica é que alguém tinha me perguntado sobre como comprar essa revista, porque tinha tentado comprar no site da Aperture, mas não tinha conseguido. É que é o seguinte, comprar livros na Aperture é muito complicado, porque o frete para o Brasil tem um preço absurdo, praticamente inviável. Então é sempre mais prático comprar, infelizmente, na Amazon. Eu gostaria de comprar direto na Aperture, mas por conta do frete eu acho inviável. Então praticamente tudo da Aperture você também encontra na Amazon. E na Amazon você tem um frete mais barato e você pode acompanhar a entrega, enfim, é bastante mais prático. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.